Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Aqui é Flávio Hemming da HC Treinamentos. Essa semana é uma semana bastante importante para nós aí, porque lançamos mais um módulo do nosso e-book, Armazenagem de Grãos na Prática. Tá? Alguns até já viram, inclusive já adquiriram, né, o nosso novo módulo aqui, módulo 7 sobre secagem. É algo que estava sendo bastante pedido aí pelo pessoal, aguardado, né? Que realmente é um dos processos mais importantes aí da unidade de recebimento e armazenagem e que é um assunto que demanda bastante dúvidas, bastante polêmica aí, tem uma série de coisas envolvidas, eu digo, é um assunto muito interessante porque envolve movimentação de ar, envolve aquecimento do ar, envolve trocas de umidade com os grãos, aquecimento dos grãos, envolve emissões de pó, poluentes, envolve a questão de incêndio, tem uma série de fatores aí que tornam realmente esse assunto bem interessante. Bom, e ele é tão extenso, pessoal, que só esse módulo aqui ele já é um livro por si próprio. São mais de 250 páginas, tá? Formato A4. Tivemos aqui que dividir em 4 sessões, em 4 partes, né? E eu vou dar aqui uma palhinha para vocês de cada uma dessas partes aqui. Essa aqui, então, seria a primeira, né? O que a gente abordou aqui, estamos abordando, tá? Bom, para começar o nosso sistema que eu já apresentei para vocês, onde a gente sugere que o leitor responda as perguntas do questionário, né? E depois faça a leitura. Então aqui ó, tem um link, se quiser ir direto lá para o questionário e responder as perguntas antes. Mas enfim, a gente começa então apresentando, né, o equipamento, secador, fornalha, né, e faz o embasamento aqui, por que secar, né, por que a gente seca os grãos, falamos sobre os princípios da secagem, uma coisa assim, pessoal, em linguagem bem acessível, né, falamos sobre umidade do ar, umidade relativa, umidade absoluta, apresentamos aqui um quadro psicométrico com as condições do ar, explicando a importância da questão da umidade relativa, falamos do aquecimento do ar, tá? Um embasamento aqui, mas é legal. Aí vamos falar da secagem artificial, né? Falamos da natural e da artificial, o que são. Fazemos aqui contextualizamos com os tipos de secadores mais antigos e mais simples, leito fixo, secagem em silo, né? Quais os problemas da secagem no silo, recursos aí para evitar os problemas da secagem em leito fixo. E depois nós vamos para os secadores em si, né? Aí nós vamos mostrar aqui os componentes, tá? A função de cada componente de um secador típico, né? Falamos secador fluxo cruzado, fluxo misto, né? Aqui fluxo cruzado, colunas, tá? Secador de colunas, ok? E assim vai. Secador de cavaletes, que é muito utilizado, pessoal, vantagens, desvantagens de um em relação ao outro, tá? Falamos sobre os combustíveis, começando logicamente a falar da lenha, que é muito utilizada no Brasil, é o que mais se utiliza, né? Mas também abordamos aqui uma coisa que está tomando mais corpo, a queima de cavaco, como deve ser feita essa queima, que tipo de equipamentos. Falamos aqui sobre o uso do gás, pessoal, que é uma coisa que também está se usando em alguns casos específicos aí, deve-se usar o gás, né? Mostramos aqui secadores mais antigos, mais recentes e tal. Falamos sobre o secador tipo R. E aqui, pessoal, tenho orgulho, tenho o prazer de dizer para vocês que eu sou um dos pais, um dos criadores desse sistema, desse tipo de secador. Inclusive foi patenteado, eu fiz a redação lá do pedido de patente na época, né? E a empresa que eu trabalhava teve exclusividade por 10 anos de só ela poder fazer esse tipo de secador, ok? E aí a gente vai falando aqui vantagens, né, do secador em relação ao outro. Falamos aqui sobre o secador com dupla recirculação, tem umas observações aqui, tá? Falamos nos secadores em pressão positiva, que foram desenvolvidos, aí, criados
há pouco tempo, né? E por que que eles não deram certo, saíram do mercado. Falamos no secador CIR, coluna inteira com recirculação, muito adequado para secagem de milho, né? Secador CI para arroz especificamente, falamos um pouquinho aqui sobre secagem de arroz, sobre tipos de dutos, aqui é o duto colunado, né? Vantagens, desvantagens. Mostramos fornalha, seus componentes também, descrevemos aqui o funcionamento e a importância, fornalha para queima de casca de arroz também, queimadores de cavaco, pessoal, tá? É uma coisa que está se tornando mais presente. Aqui, no final dessa parte, o nosso questionário, 31 questões sobre esses temas. Bom, a segunda parte, pessoal, ela vai falar então sobre a operação, tá? Dos secadores, os processos de secagem em si, né? E aí a gente já começa aqui, vamos lá para o corpo do texto, né? Falando as verificações que devem ser feitas, as verificações iniciais antes de começar, mostrando aqui aonde deve ser feita essa verificação no secador, depois na fornalha, o que é importante, né? Falamos sobre o quadro de comando, o que ele faz, seus recursos, o que ele tem ali de sensores, o que ele mostra, né? Aí abordamos a questão das impurezas, já falamos bastante, inclusive lá no módulo de limpeza, né, módulo 4 sobre isso, o que afeta na secagem, nos outros processos. Falamos aqui regulagem da mesa de descarga, pessoal, aqui um tipo mais recente de mesa, suas regulagens iniciais, né? Como carregar o secador, uma coisa simples, mas tem uns segredinhos aí para vocês, tem umas dicas. A operação da fornalha, como é que ela deve operar, o que abre, o que fecha, né? Falamos sobre a combustão, muito importante, uma boa combustão. Falamos sobre o triângulo do fogo, os componentes do triângulo do fogo, né? Como é que acontece a queima, o que é uma combustão completa, incompleta, quais são os problemas de ter, né? Como é que ocorre a combustão da lenha, quais princípios, quais condições a gente precisa para ter uma boa combustão, tá? O que compõe a umidade da lenha, muito importante nesse processo todo, né? Falamos lenha verde, lenha molhada, falamos sobre secagem de lenha, sobre empilhamento de lenha, tá? Aqui damos dica como saber se a lenha está seca ou não, em condições, tempo que ela precisa ficar secando, tudo isso a gente fala, pessoal, tá? Cuidados aqui, né? E uma coisa muito importante é a colocação da lenha dentro da fornalha e quando repor a lenha, tá? Pessoal, não é pela temperatura do ar da secagem, já vou dar aqui uma palhinha para vocês. Aqui vocês vão ver, no meu entendimento, esse conceito está totalmente equivocado, é o que todo mundo usa, temperatura de ar de secagem para saber o momento de colocar, de repor lenha. Não é por aí, pessoal. Aqui a gente explica isso e como fazer, tá? Bom, falamos aqui secagem com resfriamento, secagem de coluna inteira, secagem em lotes, secagem de arroz, para quem trabalha nisso, né? Cuidados que tem que ter aí. Falamos sobre os registros de ar que tem no sistema fornalha secador, cada um a importância, identificamos eles aqui, né? Beleza, pessoal? Sobre a temperatura do ar de secagem, por que nós usamos 110 no máximo, quando a gente usa menos que isso, por que não podemos usar mais do que isso? Tá tudo explicadinho aqui, ok? Que mais? Falamos aqui sobre temperatura dos grãos, né? Milho, soja, arroz, trigo, semente. Aqui o nosso questionário, aqui, ó, já estamos em 74 questões nessa segunda parte. Terceira parte, pessoal, tá? Nós dedicamos ela especificamente à questão de vazões e pressões do ar de secagem. Isso aqui é um assunto, pessoal, muito importante aí para regular o secador, para ter um bom desempenho dele, né? Fundamental. Então eu destaquei aqui nessa parte, ok? Onde a gente fala nas formas, nos métodos de fazer regulagem, medição de velocidade, que a gente diz aqui que não é por aí, tá?
falamos aqui na questão das pressões, falamos na relação pressão-vazão, explicamos o que tem a ver uma coisa com a outra, né? E ensinamos, então, um método de regulagem através das pressões do ar. E aí apresentamos aqui o nosso manômetro em U, que é o mais comumzinho aí utilizado, né? Mas que existe hoje em dia manômetros digitais para fazer isso. Aqui, pessoal, eu peguei e fiz uma foto da nossa maquete, que muitos já conhecem, que a gente utiliza nos treinamentos, né? Uma maquete toda em acrílico, aqui está sem os ventiladores, mas ela tem ventiladores, e a gente faz as medições, regulagem das pressões em sala de aula, né? Já mostrei inclusive vídeos aí, tem sobre isso. Quais aqui o ar, né? Cuidado, pessoal, tem algumas figuras que falam ar saturado na saída. Não está muito correto, tá? Esse ar não está saturado, está próximo da saturação, mas não está. E aqui as pressões, os pontos de medição, as pressões que devem estar, tá? Secador tipo R, com recirculação, a gente vai mostrar ponto a ponto aqui, pessoal, aonde medir, o que esse ponto representa, quanto que deve dar, qual a regulagem que tem que ter, o valor que tem que apresentar, um por um, tá? Secador R, depois o CIR, também a mesma coisa, a gente ponto a ponto explicando por que num é mais alto, no outro é mais baixo, o que isso influi, como regular, qual o registro que afeta aquele ponto, tudo isso, tá? Por fim, aqui o secador CI para arroz, que é o mais simples, tem pressões mais baixas, inclusive, tá? Bom, e aí as nossas questões, já estamos aqui, ó, 103 questões até agora, pessoal, no nosso questionário, além do texto. A última parte, então, ok? Desse módulo de secagem, a gente vai começar falando aqui da captação de pó, né? Que é uma coisa que hoje em dia é quase impensável não ter num secador. Mostramos sistemas e falamos de sistemas que não funcionam. O que existe hoje que não é a oitava maravilha, que nem eu digo, mas que é ainda a solução disponível. E olha aqui, pessoal, dicas de regulagem, problemas que a gente vê no dia a dia aí, tá? Falamos sobre a questão de automação, abastecimento de lenha. De novo, pessoal, não é pela temperatura, tá? Falamos aqui os sistemas de abastecimento, problemas que tem aí, que vocês têm que cuidar, certo? Nosso quadro aqui é de cuidados especiais, problemas, tá? Inclusive aqui nesse quadro já fala do incêndio, fala outros problemas, causas e soluções, ações recomendadas. Mas aqui a gente dedicou, pessoal, uma sessão aqui específica sobre incêndio em secador, que infelizmente ainda acontece muito aí, e o pessoal muitas vezes não sabe o que fazer e acaba se transformando numa coisa bastante grave aí, tá? Falamos aqui recomendações para evitar o incêndio, né? Começando lá, descida do produto, teste de descida, como fazer. Falamos das fagulhas, excesso de fagulhas, o que leva a ter um excesso de fagulhas, né? Redemoinhador em fornalha. Falamos de coisas que não funcionam, pessoal, para fagulha, pelo amor de Deus. A gente vê cada coisa aí que é de assustar, tá? Bom, então falamos bastante aqui sobre o que pode levar e como evitar o incêndio, né? E, logicamente, que as ações recomendadas, caso se identifique, né? Falamos bastante lá do sensor, o S3, o T3, lá, a importância dele. Falamos na questão da água, pessoal, vou deixar vocês curiosos aqui, se a gente joga ou não água no secador, tá? Bom, questão da limpeza do equipamento, certo? Frequência, onde limpar, de quanto em quanto tempo, fotos aqui ilustrando, né? Aonde vocês devem cuidar, certo? Que mais aqui? Manutenção. Falamos coisas principais, aqui temos um checklist de manutenção preventiva para ser feita, então antes da safra aqui, pessoal, cada situação aí a gente vê que assusta até, né? E que vocês devem tomar cuidado. Bom, finalizando aqui, falando um pouco dos EPIs, da questão da segurança, né? Recomendações que a gente tem em cada módulo desse, em cada processo desse. Então, pessoal, eu quis dar aqui uma palhinha para vocês
mostrando um pouco mais esse modo, um pouco mais a fundo, porque eu sei que é uma coisa que interessa a muitos. Procuramos colocar todas as informações que a gente dispõe sobre esse processo de secagem, sobre secadores, como é que a coisa funciona, operação, regulagem, né? E lembrando, esse nosso vídeo vai estar no YouTube, vamos divulgar ele aí nas redes sociais. Os nossos módulos, até agora já são 7 módulos que nós lançamos. Estamos trabalhando no 8º e 9º. Vamos relembrar: módulo 1, segurança; módulo 2, introdução, processo, equipamentos e layout; módulo 3, recebimento de grãos; módulo 4, limpeza de grãos. É um módulo bastante extenso, o pessoal fala muito, é um processo às vezes que fica meio de lado aí nas unidades, mas é muito importante. Módulo 5 e 6 é sobre transporte: 5, transporte por gravidade; 6, transporte mecânico. Separamos em 2 módulos porque a finalidade é a mesma, mas os equipamentos são distintos, tem peculiaridades ali de cada um. E o módulo 7 de secagem, esse que nós estamos lançando essa semana. O 8 estamos trabalhando, que é armazenamento, conservação e manejo integrado de pragas em grãos armazenados, tá? Que também é outro assunto bastante demandado, que o pessoal tem muita dúvida, muitas questões. É o 9º módulo, que é a expedição. E esses 2 nós vamos lançar juntos daqui a uns dias. Mas fica o convite aí para vocês, vai estar a descrição, na descrição o endereço da plataforma Hotmart, com todos esses módulos aí que estão disponíveis, né? Pode-se adquirir individualmente, né, o módulo aí do interesse, ou todos, logicamente, né? O pagamento, pessoal, nós estamos fazendo parcelado, ok? Então, conforme o valor do módulo ali, valores aí que chegam a 10, 12 vezes, se não me engano, tá? Então, aguardo a aviso de vocês. Vai estar também o nosso endereço do nosso site. Lá tem depoimentos de pessoas, tem toda a nossa experiência e alguns vídeos também, que podem ser interessantes para vocês. E fica aqui meu muito obrigado, pessoal que tem nos prestigiado, adquirido o nosso e-book. Convido a todos, então, para conhecer e vir a adquirir. Lembrando, pessoal, que, só um recadinho final, esse nosso segmento aí do agronegócio, né, específico também a questão da armazenagem, é um segmento que está, dá para dizer, bombando, né? Então, a gente vê, eu recebo e procuro compartilhar vagas de emprego, pessoal para operação de secador, pessoal responsável por unidade, gerente de unidade, além de outros cargos, outras funções. E com certeza, pessoal, o conhecimento vai agregar no currículo de cada um. Isso aí pode ser um diferencial, tá? Aqueles que não tiveram o prazer ainda de ter o nosso treinamento presencial, espero que um dia a gente se encontre, né? Aos meus alunos aí, que são centenas aí, pessoal, meu muito obrigado, né? E temos, inclusive, depoimentos de muitos, que eu já falei lá no site, pediria que vocês olhassem. E lembrando, então, que realmente o agronegócio, pessoal, é a bola da vez, e quem estiver preparado, quem se preparar, quem buscar informação, vai ter um diferencial e um lugar de destaque aí nesse mercado. Ok? Fiquem com Deus, muito obrigado e até mais.